Felipe, vem aqui. Gente, hoje o pastor Felipe vai estar ministrando a palavra. Eu vejo como um grande privilégio para nós tê-lo aqui. E preste atenção, que o Senhor possa falar ao seu coração. Amém? Vamos orar por ele? Pai, nós louvamos o Senhor nessa noite, Deus. Pela vida do pastor Felipe, pelo privilégio de receber aqui, ó Deus, ele para ministrar a tua palavra. Usa ele nessa noite, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Graça e paz. O pastor Flávio tinha me convidado para pregar nas férias dele. Ele falou, vou ter que tirar um período de férias e você veja um dia aí para pregar lá, né, na tua agenda. Aí a gente tinha combinado hoje. Aí chego aqui e vejo ele. Aí eu, falei, eu até brinquei com ele. Vou ter que mudar a mensagem aqui. Vou ter que mudar a mensagem, porque eu ia pregar uma mensagem se ele não tivesse aí, né? Mas estou brincando, viu, gente? É a mesma palavra que Deus ministrou ao meu coração durante essa semana. E eu quero repartir com vocês, né? Porque a gente está aí às vésperas de uma semana muito importante, né? Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás, porém, é algo que a gente nunca perde o sentido e nunca perde o valor, o que vamos comemorar essa semana. Para isso, eu queria perguntar para vocês sobre o Natal. O que é o Natal para você? Pode falar aí, levanta a mão, igual classe de escola bíblica aí. O que é o Natal para vocês? Levanta a mão e fala, para mim Natal é isso. Vai lá. Alegria. Maravilha. Começamos bem. Mais alguém? O que é o Natal? Jesus nasceu. Amém. Mais alguém? Para as crianças é presente. Para nós também, né? Oi? Panetone. Que mais? Mais alguma coisa, Natal? Quando vem Natal na tua cabeça, você escuta Natal. Diz aí. Comemoramos o nascimento de Jesus. Maravilha. Muito trabalho na igreja. Cantata, musical, né? Visita chegando, A Vanessa, o Paulo e a Gabi não vieram hoje porque agora, 4 horas da tarde, chegou um pessoal lá de Umuarama. Os parentes dela estão lá em casa, vão dormir hoje, que eles vão seguir para Minas Gerais, né? A família dela, uma parte está em Minas Gerais, então eles vão dormir hoje lá e vão embora. Então, ela está lá fazendo a hospedagem, né? Cuidando do pessoal. Mas, amados, realmente é tudo isso daí, né? E faltaria palavras para a gente explicar o real sentido do Natal. Mas eu queria ler um texto da Bíblia que vai nos guiar sobre isso. Porque quando nós entendemos o real sentido do Natal, quando nós somos iluminados por Deus, através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, através do toque inconfundível do nosso Pai, o nosso Criador, o nosso amoroso Deus, nós começamos a ver o mundo de forma diferente, nós começamos a comemorar as datas de forma diferente, nós temos uma cosmovisão, um entendimento de mundo diferente. E no Natal não é diferente disso. No Natal, quando nós não éramos de Cristo, nós tínhamos uma outra postura. Eu, pessoalmente, tinha uma outra postura. A minha família comemorava o Natal de uma outra forma, regada a muita bebida, muita briga, muita discussão. E hoje, para a honra e glória do Senhor, a família inteira resgatada, como nós acabamos de cantar aqui, pelo Senhor, comemoramos o Natal de forma pacífica. E nós, quando temos essa compreensão transformada, quando nós temos o nosso entendimento transformado, requer de nós algumas práticas. Quando nós entendemos o real sentido do Natal, que é comemoração da vinda do Salvador, do Redentor, queridos, requer da minha vida e da sua vida algumas coisas importantes. Nós precisamos praticar, nós precisamos colocar em prática algumas coisas. A nossa vida precisa demonstrar algumas práticas muito importantes, advindas ou que vêm através desse entendimento sobre Jesus Cristo.
o menino nos foi dado. Por isso, abra sua Bíblia lá em Lucas, para a gente entender qual é a prática de quem tem o entendimento de salvo por Jesus Cristo. Aquele que foi salvo, qual deve ser a prática, qual deve ser o entendimento? Lucas capítulo 2, do versículo 25 em diante. Uma vez a gente pregou, na antiga igreja onde eu pastoreei, a gente pregou uma série de mensagens em Lucas. E quando passou aqui por Lucas 2, a gente dava aula na escola bíblica dominical e pregava à noite no culto, o Lucas, né, durante aquele mês inteiro ali. E Lucas 2 eu coloquei assim, o perfil de membro que todo pastor gostaria de ter. Na escola bíblica eu coloquei esse tema aqui, mas hoje não, queridos. Hoje, alguns ensinamentos para a minha vida e para a sua vida do que é ser um cristão, um servo de Deus, com o entendimento transformado pela salvação em Cristo Jesus. O que eu e você precisamos fazer, viver, qual deve ser a minha prática e a sua prática. Diz assim, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais de Jesus trouxeram o menino para cumprir o que requeria o costume da lei, Simeão tomou-o nos braços, louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir-me em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos do coração de muitos sejam revelados. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará sua alma. Ali havia também uma profetisa, Ana, filha de Femuel, da tribo de Azer. Ela era muito idosa, tinha vivido com o marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, começou a dar graças a Deus e a falar a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Antes da gente entrar aqui nos pontos, nos pensamentos, nos valores e princípios, eu queria, de forma introdutória, dizer, quando a gente não vai ao culto, nós perdemos, às vezes, bênçãos do Senhor. Se eles, talvez, naquele dia falassem, não, hoje eu vou ficar aqui assistindo o Corinthians, hoje eu vou ficar aqui assistindo o Flamengo, né? Hoje eu vou ficar aqui com a família, talvez eles teriam perdido aquele dia. Eu fico imaginando no dia seguinte, as pessoas que ficaram em casa, estenderam o churrasco, aqueles que estavam no templo aquele dia falando assim, cara, você perdeu. Jesus foi apresentado no templo ontem e você bobeou, cara. Imagina o desespero daqueles que ficaram em casa naquele dia seguinte. Imagina se fosse você, naquele dia, chegando ali, a irmã aqui, a Ana, falando assim, meu Deus, você não tem noção, ontem Jesus foi levado ao templo. Cara, eu ia ficar desesperado. Eu ia ficar muito aborrecido comigo mesmo. Por isso, queridos, de forma introdutória, não perca as oportunidades. Não perca a oportunidade de congregar, estar com o povo de Deus, vir à igreja, porque Deus pode se revelar num domingo, porque às vezes, durante o ano, às vezes, eu posso confessar um pecado aqui agora. Tem domingo que eu vou, às vezes, falar, puxa, a palavra não falou comigo, o louvor não me tocou, mas foi legal pelo abraço, rever os amigos e tudo mais. Mas tem aqueles domingos que parece que Jesus estava sentado do lado. Tem ou não tem? E Jesus fala do início ao fim, parece que as músicas é para a gente, a oração é para a gente, até a oração pelo dízimo parece que é para a gente. Tem domingos que é assim, queridos,
não perca a oportunidade de encontrar com Jesus no templo, como esses dois, porque se eles tivessem perdido a oportunidade naquele domingo, eles estariam perdidos, estariam lascados, né? Mas, enfim, qual é o perfil de um homem e de uma mulher de Deus que tenha o entendimento, que conhece a palavra de Deus, cheios do Espírito Santo, tocados e salvos pelo Senhor, o nosso Deus? O texto vai nos trazer claramente aqui alguns critérios muito importantes para a minha vida e para a sua vida. O texto vai dizer que aquele homem, Simeão, não fala a sua profissão, não fala a sua idade, não fala da tribo que ele era um cidadão, um membro da igreja ali de Jerusalém. Ele vai dizer que algumas características daquele homem. Um homem justo e piedoso. E, amados, alguns critérios do caráter de Deus. Alguns critérios que a gente vai encontrar na própria essência de Jesus Cristo. Nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para ser parecidos com Deus. Mas existem duas naturezas. Existe a natureza de Jesus Cristo, a divina e a humana. E dentro dessa questão do relacionamento humano, existem os critérios, as características, que discerne Jesus de alguns outros mestres da lei. E algumas delas essa daqui. Um homem justo e um homem piedoso. E todo aquele que conhece a Jesus Cristo não pode ser diferente. Um homem justo nos seus negócios, um homem justo no seu tratamento. Hoje eu estava almoçando com um casal, a gente foi para a igreja, e eles estão saindo da igreja que eles estão. E eles falando assim: Pastor Felipe, a gente está saindo de lá porque a gente tem visto que a igreja mudou muito. A igreja é uma igreja bem retirada, num bairro bem humilde, ali em Colombo. E o pastor que estava deixou a igreja para o filho assumiu, só que o filho começou a mudar o estilo da igreja. E aí o pessoal reclamando, a igreja agora tem lugar especial até para os ricos sentarem. As pessoas com mais grana sentarem. Então a igreja está ficando elitizada. E a gente não se vê mais lá, porque nós é pobre, pastor. Nós é pobre, eles falaram. E sabe, queridos, a forma com que a gente trata as pessoas tem sido justa? Ou a gente tem tratado as pessoas com mais experiência, diferente dos menos experientes, as pessoas com mais condição financeira? Uma das questões que Jesus trouxe para a gente, dentro da questão da justiça, que é muito ampla, é difícil explicar tudo aqui, mas é essa pessoa que amava todo mundo de forma incondicional. Cuidava de todo mundo a despeito da sua posição, a despeito da sua condição, a despeito do que era ou deixava de ser. Mas a justiça também tem a ver, queridos, com o viver a justiça. Em Salmo vai dizer várias vezes sobre esse Deus justo e como nós devemos praticar essa justiça aqui. E praticar essa justiça aqui, ser uma pessoa reconhecida como justo, queridos, é não dar lugar a pecado. É não permitir que o pecado se instale dentro das nossas casas. É implantar a justiça de Deus. Ser um juiz, não na vida dos outros, mas na nossa própria vida. Não permitindo com que as coisas erradas se implantem, criem raízes e deem frutos de maldade. Ser uma pessoa justa, segundo a palavra de Deus, amados, é uma pessoa que não compactua com coisa errada. Se tem alguma coisa errada dentro de casa, é uma pessoa justa, que vai permitir com que a justiça de Deus seja a única palavra ali naquele lar. Onde a festa de final de ano, se é na casa de alguém, beleza, é a casa dele, mas se é dentro da nossa casa, a gente não vai permitir alguns costumes mundanos. A gente vai fazer festa de família agora, dia 25, vai reunir todo mundo lá na chácara de um primo meu. Queridos, e foi difícil para implementar isso, hein? Foi difícil. Porque alguns começaram a me perguntar no particular, o meu primo mesmo, Felipe, tem algum problema a gente levar a bebida? Eu falei, cara, a chácara é tua. Eu, se fosse minha chácara, não permitiria. Por quê? Vai saber quem é que vai estar lá. Vai saber qual é a situação. E aí, por respeito à minha pessoa, ele falou, então não vai ter bebida. Um justo, queridos, quando a gente chega no lugar, a gente muda a cultura, a gente muda a situação, o pecado não consegue encontrar lugar. Quem é justo não permite que o pecado habite no meio, na casa, na vida,
por onde vai, a justiça caminha com ele. E alguém piedoso é alguém que pensa além de si, uma pessoa que não é orgulhosa, uma pessoa que não é egoísta, uma pessoa que não pensa apenas nos seus próprios interesses, desejos e deleites, mas é uma pessoa que vive cuidando das questões de todos. É a pessoa que você pode contar, aquela pessoa que você pode ligar quando está passando por algum problema. Puxa, eu sei que aquela pessoa vai me ajudar. Eu sei que ligando para aquele irmão, ele vai me atender. A pessoa piedosa é aquela que tem o coração pronto para abençoar. E ser reconhecido como alguém piedoso, queridos, é algo maravilhoso. É algo maravilhoso porque a gente reflete o coração do próprio Deus, que é misericordioso, é piedoso, é gracioso, é amoroso. Mas a palavra de Deus vai continuar dizendo que ele era cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo tinha revelado para ele que ele não morreria antes de ver o nosso Senhor Jesus Cristo. E se alguém que conhece a Deus, é o que Paulo fala, eu queria estar com Cristo já, mas por amor de vocês, e porque eu preciso estar aqui para que vocês cresçam, para que vocês amadureçam, para que eu possa continuar pregando a palavra de vocês, é importante que eu fique. Mas aquele homem e mulher que já conheceu a Jesus, que já é salvo em Cristo Jesus, é uma pessoa, amados, que está aqui esperando a volta do nosso Senhor. E encontrando o nosso Senhor, é uma pessoa que está pronta para se encontrar com Ele. Na última igreja que eu pastorei, eu perguntei para o pessoal falando assim, queridos, se Jesus voltar hoje, você tem certeza da tua salvação? Queridos, eu me assustei, porque mais da metade da igreja falava, pastor, eu não sei. Porque ali residia uma crença do antigo pastor que a salvação se perde. E eu tenho certeza que o pastor Flávio não acredita nessa doutrina. Mais da metade da igreja falava, pastor, eu não sei, porque essa semana eu dei umas pisadas na bola. Misericórdia. É triste, né, irmã? Vai orar, vai pedir perdão para Deus, se reconcilia com Deus, mas a salvação, aqueles que nem altura, nem profundidade, nada nesse mundo separa a nossa vida do amor de Deus. Tem vários textos da palavra de Deus que vai dizer que nós fomos comprados por alto preço, e aqueles que foi dado, nenhum lançarei fora. Queridos, nós fomos selados, nós fomos salvos, e aqueles que são salvos e selados pelo Espírito Santo, com certeza, precisam ter a certeza da salvação. Não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida, amados. E ele tinha certeza que, vendo Cristo, poderia morrer. E ele diz assim, né? Um texto ali. Pode despedir o teu servo. Deus, estou pronto para morrer agora. Já vi o Salvador, já vi o Senhor Jesus Cristo. Aquele prometido, aquele que prometeste, agora pode me levar em paz, leva em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Você pode dizer isso hoje? Você tem certeza da tua salvação? Você tem plena convicção da tua salvação? Ou você ainda tem dúvida? Talvez seja dia de Deus forjar essa certeza nele. Não é na doutrina, não é numa teologia, não é em nada. É em Jesus Cristo, queridos. É em Jesus Cristo a nossa salvação. Não é nem nos batistas. Nós somos bons, os batistas são bons, mas não é nem nos batistas. Né? Eu estava conversando com um rapaz essa semana que ele é da luterana. Eu falei, cara, bênção, cara. Ele está precisando de umas pessoas para trabalhar lá. E eu falei, cara, vocês são bons, mas vai ser difícil achar no meio batista alguém para querer ir para luterana. Porque o batista é legal demais, cara, pegando no pé dele, né? E ele ficou bravo comigo. Mas é isso, amados. É em Jesus Cristo a certeza da nossa salvação. Porque se for numa doutrina, se for numa religião, se for numa placa, se for no pastor, se for não sei o quê, a gente está perdido. É em Jesus Cristo a nossa certeza da salvação. E seja lá qual for o dia, a hora, nós estaremos prontos para a vinda, para quando Ele chamar a nossa senha. Né? Eu estava falando com a irmã ali na entrada agora, falando assim, cada um tem a sua senha. Tem um médico que falou para mim, cada um de nós tem uma quantidade exata de quantas vezes o coração vai bater. Exato. Deus sabe quantas vezes o nosso coração vai bater. Vai chegar a última batida e a gente vai deixar esse mundo.
Eu não sei quando é a minha, não sei quando é o teu. Mas a certeza da nossa salvação é que, independente do dia, da hora, do lugar, nós estaremos prontos para esse momento especial de nos encontrarmos na glória com o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí ele faz uma oração muito, muito interessante, queridos. Algo que era novo naquele tempo ali. Na oração dele, no cântico que ele entoou ali, ele diz assim, além de dizer que ele estava pronto, podia ser despedido em paz, ele diz assim, a luz que preparaste à vista de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. A palavra de Deus, ele vai mostrar aqui, o texto vai dizer que ele era um cara que intercedia pelo seu povo. Ele era um homem que não só trabalhava, era um bom servo, era um homem fiel, um homem que cuidava das coisas de Deus, um homem justo e piedoso. Mas é interessante ver que ele intercedia pela consolação de Israel. E isso aqui vai mostrar duas vezes. Ele vai falar assim, para a glória do povo de Israel, para a consolação de Israel. E sabe, amados, muitas vezes a gente perde a oportunidade de nos posicionarmos como intercessores do povo de Deus. Intercessores por essa igreja, intercessores pela família pastoral, intercessores pela obra missionária, intercessores pela nossa denominação, pelo reino de Deus. Outra característica de um homem, de uma mulher de Deus, é que se posiciona, se coloca como alguém que é intercessor do seu povo, da sua nação, da sua cidade, do seu bairro, da sua igreja, dos membros da sua igreja. E sabe, amados, nós precisamos interceder uns pelos outros. A intercessão, a oração mútua, o cuidado, é o maior cuidado que a gente pode fazer com alguém e para alguém, é orar por eles. Eu tenho um grupo de alguns intercessores que estão comigo desde o início do ministério, desde a faculdade, que eles me ajudaram a pagar a faculdade, me ajudavam nos problemas, quando o carro estragava, quando tinha que comprar remédio para os meninos e não tinha dinheiro, e por aí vai. Conforme a caminhada cristã, esse grupo foi aumentando. E vira e mexe eu recebo, assim, deles. Pastor, às vezes 6 horas da manhã, estou orando por você agora. Queridos, tem dias que é o dia que eu estou mais precisando, que vai ter algum problema, que vai ter alguma reunião, que vai ter alguma visita por alguma situação difícil. E saber que estou sendo envolvido por uma oração me traz uma paz, porque é o povo de Deus orando. Por isso eu queria pedir para você agora, coloca aí no lembrete, coloca aí no teu celular, que você vai sair do culto hoje e você vai mandar uma mensagem de oração, igual ele fez aqui, para alguém. Deus vai colocar no teu coração até o final do culto uma pessoa para você mandar uma mensagem de intercessão, falando assim, Deus te abençoe, estou orando por você agora. Você tem algum motivo de oração? Queridos, a intercessão uns pelos outros é algo que Jesus fazia. Jesus fez na cruz por aqueles que estavam acabando de prender ele naquele lugar. E ele continuou intercedendo. A intercessão é algo da prática de um homem e de uma mulher salvo em Cristo Jesus. Nós não perdemos a oportunidade de orar uns pelos outros. E ele fazia isso. Esse homem de Deus, esse servo de Deus, Simeão, ele tinha isso. E ele faz uma oração muito interessante. Revelação aos gentios. Um homem e uma mulher de Deus, amados. Eles amam os perdidos. Eles oram pelos perdidos. Eles desejam que os gentios, aqueles que não conhecem a Deus ainda, sejam alcançados por Deus. Então a gente fica inconformado, a gente não consegue ficar numa zona de conforto, sabendo que existe na nossa família pessoas que ainda não conhecem a Deus. A pessoa que é salva em Cristo Jesus não consegue parar de orar, não consegue parar de investir, não consegue parar de interceder, de cuidar, de demonstrar amor, de falar do amor de Deus para aqueles que ainda não conhecem a Deus no trabalho, na rua, no bairro. É alguém que intercede e ora pelos gentios. Outra característica, porque Deus é um Deus missionário. Sabe, olhando a história de Deus, a história do povo de Deus, os exílios, queridos, foi uma manifestação de um Deus missionário. Não foi apenas para punir o povo, mas foi para ganhar as outras nações também, influenciar as outras nações. Infelizmente, o povo perdeu essa oportunidade de influenciar as maiores nações
mais ricas, com maior poder bélico, com maior condições naquela época. Mas Deus, dentro da sua soberania, da sua inteligência, da sua capacidade, eu percebo isso em alguns relatos das Escrituras, como, por exemplo, quando aqueles homens saem da fornalha e o rei se converte. Entrega a vida para Deus, reconhece a Deus como seu único e suficiente Salvador, como Deus acima de todos os deuses. A gente vai ver várias manifestações do povo indo para outras nações para ganhar aquelas nações, porque Deus é um Deus que permite situações como essa para que aquela nação seja alcançada. E sabe, amados, alguém que é salvo em Cristo Jesus, que está à espera, que celebra o Natal de uma forma saudável, é alguém que não deixa de interceder e investir naqueles que ainda não são salvos. Cuida dos gentios, prega aos gentios, serve os gentios. E a gente vai ver no final aqui mais uma manifestação disso, porque através da vida de Ana a gente vai ver outras características bem importantes. Agora eu vou correr um pouco mais, porque o tempo está acabando. Ana, diz o texto das Escrituras que ela era uma idosa, tinha vivido com o marido 7 anos depois de se casar. Pensa, ela casou, ficou 7 anos casada e ficou viúva. E ela estava com 84 anos aqui, nesse relato. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. E olha só o que diz o texto da palavra. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Alguém que é salvo por Cristo Jesus, que tem um entendimento claro do que é o Natal e o que ele representa, queridos, é alguém que dedica a sua vida, porque entendeu que Deus enviou seu Filho para a salvação, Deus deu a vida por nós para que a gente desse a nossa vida para Ele. Alguém que conhece a Deus de verdade, que entende a salvação em Cristo Jesus, que foi salvo em Cristo Jesus, que vê o quão valioso foi o sacrifício dele dando a sua vida por nós, entende, não tem outro estilo de vida a não ser dedicar a sua vida a Deus. E aqui o texto vai dizer que era no templo, mas nós entendemos hoje com essa visão mais ampla do que é o templo em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios vai dizer, em Romanos vai dizer que nós somos o templo. Eu e você somos o templo. Então, esse templo aqui precisa estar charcado, cheio de oração, cheio de jejum. A nossa vida precisa ser uma manifestação dessas práticas espirituais, dessas atividades diárias de não consigo ficar sem orar. Esses dias a gente deixou o Paulo e a Gabi na casa de um casal, porque a gente foi jantar com outro casal, né, para um pré-nupcial. Semana que vem eu vou casar uns amigos, e eles dormiram na casa de uns colegas nossos. E aí era 8h30, o Paulo e a Gabi começaram a se arrumar, e a dona da casa, né, a nossa amiga, falou assim, o que foi que vocês já estão se movimentando aí? Aí a Gabi, não, eu e o Paulo a gente vai para o quarto, porque 8h30 é o nosso momento de devocional. E aí a Gabi pegou dentro da mochila a Bíblia, foi com o Paulo para o quarto, ali eles leram a Bíblia, fizeram o devocional deles, oraram e foram dormir. Isso já eram umas 9h da manhã. A mulher ficou de cara. A mulher falou assim, Felipe, eu estou chocado. Porque mesmo vocês não estando perto, eles criaram o hábito. E aí a Gabi falou assim, porque a gente não gosta de dormir sem ler a Bíblia e orar, falou para a mulher. Queridos, vira algo junto, vira uma coisa só, não tem essa coisa de templo e casa, não tem essa coisa de templo e trabalho, templo e igreja, templo e faculdade, templo e escola, porque vira tudo uma coisa só, porque nós somos o templo. Não existe espaço físico da igreja e a tua casa, é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. E ela vivia no templo, adorando, jejuando, de dia e de noite. E essa tem que ser a nossa prática. Nós precisamos caminhar em oração. Nós precisamos caminhar em consagração. Precisamos caminhar como separados. Pessoas em santificação, com pensamento em Deus todo o tempo. Essa semana a gente foi para o centro, e quem foi para o centro essa semana de Curitiba sabe como é que está a loucura lá. E eu falei assim, quer saber, hoje a gente vai estacionar aqui na rua, porque tinha que fazer uns negócios umas lojinhas lá, comprar umas coisinhas lá.
E chegando perto, faltava 2 minutos, o Paulo falou assim, tem estava umas 3 quadras antes, o Paulo falou, pai, tem uma vaga aqui. Eu falei, não, vai demorar muito. E eu falei assim, desde que eu saí de casa, eu estou orando para Deus preparar um lugar para a gente estacionar o carro. Gente, eu não estou brincando. A gente parou o carro, quando eu estava chegando num lugar lá para comprar uns tênis, uns negócios, gente, aconteceu exatamente isso. Saiu um carro, bem na frente da loja que a gente ia estacionar. Aí eu olhei para o retrovisor, ele e a Gabi se olhando, assustados. Assim. Falei, Deus prepara, queridos. Quando a gente vive em oração, Deus abre, Deus faz. Deus até vai dar vaga em época de Natal no centro de Curitiba. É milagre de Deus. Mas muitas outras coisas, queridos, que eu posso te dizer, livramentos. Quando a gente está preparado, acorda logo cedo, busca Deus em oração, faz o devocional logo cedo, lê a palavra de Deus. Queridos, nós estamos preparados para os desafios e para as oportunidades que Deus vai dar durante aquele dia. Logo cedo, medita na palavra de Deus. Vá para o trabalho, está limpando a casa, está fazendo qualquer coisa, faça com louvor, liga lá o sonzão, adora a Deus. Vai lavar o carro, liga o sonzão lá no carro. Viva em adoração, viva em jejum, viva em louvor e adoração e consagração a Deus. Essa é a vida de alguém que já teve um encontro com o Senhor. Não tem lugar para outro estilo de vida, queridos. Ou é 8 ou 80, não tem conversa. Estar em cima do muro, o mais ou menos, é o que o inimigo quer. É radicalidade. É uma vida radical em Cristo Jesus. Estar em consagração radical. Não tem espaço para nada que não seja de Deus. Todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, todo dia, em jejum, orando, em adoração, buscando a Deus. Independente se está aqui dentro da igreja. Mas daí o último ponto da vida de alguém que é conhecido, reconhecido, salvo em Cristo Jesus. E essa parte aqui me pega porque eu amo esse negócio aqui. Versículo 38. Tendo-lhe chegado naquele exato momento, na hora do culto ali, na hora da apresentação dos bebês naquela época, né? Começou a dar graças a Deus e a falar a respeito do menino. Olha só, a falar a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ela saiu falando para todo mundo. Galera, lembra o que os profetas falavam? Lembra as profecias de Isaías, em Salmo, pelas Escrituras? Acabou de acontecer. E essa é uma característica de um homem e de uma mulher de Deus, queridos. É alguém que vive uma vida missional. É alguém que é um missionário, uma missionária, sem precisar ter imposição, sem precisar ir para a África, sem precisar fazer para nada, porque a nossa África é aqui. A tua África é a tua rua, é o teu trabalho. A tua África, muita gente fala, eu quero ser missionário, quero ir para a Europa agora. Esses dias, quando eu estava pastoreando a igreja lá, o cara falou, pastor, eu tenho um chamado para ir para Madrid. Eu falei, rapaz, eu também tenho um chamado. Aí é mole, né? Ser missionário em Madrid, eu sei que a alta taxa de suicídio na Europa hoje é a maior do mundo, eu sei que está vivendo um pós-cristianismo na Europa, eu sei de tudo isso. Mas, queridos, o cara que não é capaz de fazer missão aqui, não é capaz de fazer missão em lugar nenhum no mundo. A nossa missão, o nosso campo missionário é quando a gente sair daquela porta ali, daquele portão, já começou o nosso campo missionário. Um homem e uma mulher de Deus é essa pessoa que fala do menino a todos os que esperavam. Mesmo aqueles que acham que não estão esperando, querido. Mesmo gentios, mesmo aquelas pessoas que falam, não quero saber de nada, Deus, eu não estou nem aí. Até essas pessoas precisam ouvir de Deus. Até as pessoas, mesmo não achando que precisam ouvir, elas precisam ouvir. E é para elas que a gente precisa falar. É para elas que a gente fala a mensagem de esperança que existe em Cristo Jesus. A mensagem de que esperança de falar, esse mundo aqui não é o fim, queridos. Hoje de manhã, deu uma briga lá no condomínio, uns moradores brigando e discutindo. Eu fui lá para tentar intervir, para tentar ajudar. E a mulher, uma vizinha minha, pegou e falou assim, Felipe, eu não aguento mais viver nesse mundo.
é corrupção, é roubalheira da política, é família, é tudo problema, e ela vendo o mundo preto e branco só. Eu comecei a orar com aquela mulher, enquanto ela falava, eu estava ali orando, falando, Deus, me dá uma palavra para essa mulher, o que eu falo para ela, Senhor, e tal. E o marido tinha acabado de sair de casa, e o filho no quarto chorando, aquela loucura. E aí eu falei para ela, senta aí, minha irmã. Pedi para a Vanessa pegar um copo com água, trouxe para ela, e eu comecei a falar do amor de Jesus para ela. Falei, querida, aqui não é o final. Aqui é nenhum por cento do que Deus tem preparado para a gente na eternidade. Deus tem algo maravilhoso na eternidade. Comecei a falar, gente, para aquela mulher. O semblante dela foi mudando. Eu falei, posso orar com você? Pode. Aí eu falei assim, então coloca a mão no teu coração e vamos fazer a oração agora aqui. Você crê que Jesus é o teu Salvador? Você crê que você precisa se arrepender hoje, pedir perdão de todos esses anos longe de Deus? Enfim, preguei para aquela mulher, orei com aquela mulher, hoje de manhã, depois que eu cheguei do culto lá. Resumindo, ela falou assim, pastor Felipe, onde você vai pregar hoje? Eu falei, vou pregar lá em Campo Largo. Posso ir com você? Eu falei, pode ir comigo, vamos junto lá. Estava tudo certo para a Vanessa vir com a galera. Eu falei assim, chegou a visita, não deu para ela vir, eu falei, eu não vou carregar uma mulher sozinha dentro do meu carro, né? Deus me livre, ainda mais com a situação que ela está vivendo lá. Eu falei, irmã, vai fazer o seguinte, dia 25 vai ter um culto lá na igreja que a gente está congregando e eu vou te levar junto com a gente para você congregar. Hoje não vai dar, porque eu não tenho o costume de levar mulher sozinha dentro do carro, mas dia 25 você vai com a gente. Mas faz o seguinte, passei o link para ela pelo grupo lá, por WhatsApp, assiste o culto online aí, que Deus já vai começar a te abençoar. E ela toda animada, queridos, porque a esperança em Jesus Cristo transforma. A esperança em Jesus Cristo é o que esse mundo está precisando. E quem vai fazer isso? Eu e você que já somos salvos. Eu e você que já temos essa esperança, precisamos levar essa esperança. Todos os que esperavam, todos que estavam na expectativa, todos que estavam buscando a redenção em Jerusalém. Existe na tua família hoje pessoas que precisam de redenção? Existe pessoa na tua rua, no teu trabalho, nos grupos que você participa, que precisam da redenção em Jesus? Você precisa falar para todos eles. Porque essa é a característica de um homem e de uma mulher de Deus. Não consegue ficar parado. Não espera para o pastor evangelizar, não espera para o missionário fazer. É um missionário em tempo integral, todos os dias da semana, até Jesus voltar. Isso é que Deus quer da minha vida e da sua vida. Que em 2025, queridos, a gente possa, não só vocês, mas eu também, viver todas essas características. Mas a principal de todas é o que o mundo mais está precisando. Proclamadores da esperança em Jesus Cristo. Que a tua boca seja cheia dessa esperança. Que você nunca cesse de pregar essa esperança por onde você for. Daqui até o final do ano, mas o ano que vem também. Amém? Vamos orar nesse momento? Santo e poderoso Deus, quantas características, Pai, que são provenientes, são frutos de alguém que te adorava, que alguém que era salvo em Cristo Jesus, a piedade, a justiça, o amor por estar com o Senhor, o amor por estar congregando, por estar em comunhão com o teu povo. Senhor, tudo isso é algo que o Senhor coloca no nosso coração, mas muitas vezes o pecado, o desânimo, as coisas desse mundo tentam roubar a alegria de estar junto com o Senhor, de estar num momento como esse. Mas, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa renovar a alegria, a esperança, o amor, o privilégio, Senhor, de estarmos reunidos. Deus, estarmos aqui hoje é um privilégio do Senhor. Tantas pessoas em tantos cantos, tantos rincões desse mundo, se depravando, se destruindo, se mutilando emocional, espiritual, fisicamente. E nós estamos aqui, Deus, sendo enriquecidos com a Tua palavra. E isso é um grande privilégio para aqueles que o Senhor tem, que o Senhor salvou, que o Senhor morreu na cruz. Por isso queremos Te agradecer por isso, Pai. Queremos somente agradecer porque o Senhor mudou a nossa forma de ver, de pensar. E nós queremos Te agradecer porque o Natal vem trazer esse significado de que um menino nasceu e esse menino precisa ser proclamado aos gentios. Precisamos, Deus, entender que o nosso chamado é para ir e fazer discípulos, ir e ganhar aqueles que ainda não Te conhecem, trazer eles para perto do Senhor, sendo usado como ferramentas do Seu amor.
pregar o Evangelho e clamar ao Teu Espírito Santo que convença da justiça e do juízo. Mas que, Deus, o nosso papel, a nossa parte nessa obra maravilhosa, redentora da salvação, que a gente não cerceie, que a gente não negligencie, Senhor, mas que a Tua palavra de esperança esteja em nossos lábios em todo o tempo. Que no Natal, lá nos encontros da família, Deus, possamos nos preparar intencionalmente, nos prepararmos, Deus, para que aqueles momentos que o Senhor vai dar, as oportunidades de falar do Teu amor, talvez uma oração, talvez uma palavra breve, ali naquela reunião, possamos pregar que o menino nasceu e fazer conhecido o Teu nome, que é um nome acima de todo nome, e que resgata, salva e regenera a vida de todo aquele que crê, Senhor. Por isso eu peço isso. Usa a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Usa a minha vida, Deus, nos jantares, nos almoços desse Natal, para que através das nossas vidas, através dos nossos lábios, a esperança em Jesus Cristo seja anunciada, como Ana fez, pregando a todo mundo, anunciando o menino para todo aquele que crê e para todo aquele que ainda não crê. Faz assim em nossas vidas, é o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.